Fala pessoal, bem-vindos ao Geografando, o canal onde nos utilizamos da geografia para compreender melhor o mundo hoje, para compreender melhor um pouco a situação geopolítica no Mar do Caribe, especialmente na Venezuela e pensando um pouco os Estados Unidos. Bom, pessoal, estamos aí em mais um momento de tensões. O tabuleiro de xadrez geopolítico mundial, ele tem se animado, esquentado bastante esses tempos, as peças se movem cada vez mais, os golpes são cada vez mais duros e o mundo passa por uma reorganização da hegemonia mundial, que nunca foi uma hegemonia, pelo que eu vejo, nunca foi uma hegemonia totalmente americana. Mesmo quando a União Soviética cai em 1991, onde esse momento de hegemonia estadunidense chega no seu auge, não há de fato um controle completo do sistema mundo, mas há tentativas de alguma forma, organizar esse tabuleiro geopolítico, é claro, que os Estados Unidos com as peças mais importantes. Com o crescimento chinês e russo, esse tabuleiro vem se modificando e, naturalmente, outros países entram em cena, como os dois que eu acabei de mencionar. Hoje, vamos entender um pouco a geopolítica nessa relação entre Estados Unidos e Venezuela. De maneira geral, eu queria colocar aqui algumas linhas mestras para pensarmos a geopolítica estadunidense. Eu farei um vídeo só para falar disso, mas eu acho que convém, nesse instante, que a gente já trate de algumas linhas principais, né? Daquilo que hoje está na base do desenvolvimento dessa geopolítica dos Estados Unidos. Geopolítica não pode ser pensado sem teoria e sem método. É necessário que se pense teoria e método em geopolítica. Digo isso porque muitas vezes a geopolítica é tomada por uma questão que é colocada como se fosse discussão dos conflitos, de maneira muitas vezes arbitrária ou historicizada, uma perspectiva histórica do que vem ocorrendo. Não é assim. Nós temos na geopolítica pensadores e na geografia política também que tentaram fazer uma análise do sistema mundo a partir de alguns conceitos. Para entendermos um pouco a geopolítica dos Estados Unidos, eu vou em alguns momentos desse vídeo trazer alguns pensadores, contextualizar um pouco suas teorias, certo? Mas desde agora já coloco aí a importância de alguns, né? O Halford Mackinder eu acho que é uma referência que, de tão importante, às vezes a gente nem precisa mencionar, né? É o pai da geopolítica. Mas temos também o Alfred Mahan e o Nicholas Spikeman. E com referência a esses dois geopolíticos que são estadunidenses, é importante notar como há uma disputa geopolítica no interior do pensamento estadunidense, onde por vezes essa geopolítica caminha no sentido de uma escola isolacionista, e, por vezes, uma escola intervencionista. Nos Estados Unidos, o isolacionismo ficou muito relacionado às teorias do Alfred Mahan, enquanto o intervencionismo relacionado às teorias do Nicholas Spikeman. O Alfred Mahan é um autor do final do século XIX, início do século XX, e o Spikeman ganha grande notoriedade na primeira metade do século XX, particularmente nos anos 30, 40. E qual que é o grande embate para pensar a geopolítica americana nesse caso, não é? Entender como Alfred Mahan ele defendeu a ideia de que a segurança dos Estados Unidos dependia unicamente de um amplo controle dos grandes oceanos, Atlântico e Pacífico, e uma rápida mobilidade das suas tropas entre esses dois oceanos. Daí a justificativa do Alfred Mahan para que a criação do Canal do Panamá, né, que vai ser resultado de um movimento que os Estados Unidos vai fazer no sentido de tornar o Panamá independente do que na época era a Grã Colômbia, e utilizar o Canal do Panamá como região privilegiada para os fluxos das suas tropas. Então, o grande perigo era não conseguir mobilizar as tropas da Marinha estadunidense da costa oeste para leste. Tendo essa mobilidade, controlando esses dois grandes oceanos, os Estados Unidos estaria, então, teria a sua ampla proteção nacional. Vejam só que ela é isolacionista, mas ela prevê o quê? Um intervencionismo americano, né? Apesar de ela ser isolacionista, ela entende ainda que a América é o quintal dos Estados Unidos e que a hegemonia dos Estados Unidos depende de uma rápida mobilidade das tropas entre os dois oceanos, do controle desses oceanos, daí inclusive toda a tendência americana no controle das ilhas do Atlântico e Pacífico, assim como também uma hegemonia geopolítica sobre o bloco continental americano. Então, o isolacionismo, ele prevê ainda o controle e a intervenção nos países americanos.
O Nicholas Spikeman, influenciado pela leitura do Mackinder, vai propor outra ideia. Ele acredita que a defesa dos Estados Unidos depende da capacidade desse país em intervir ao longo da Eurásia, na região que ele chamou de Hinland, que inclui a Europa Ocidental, Oriental, o Oriente Médio, a Ásia Central, o Sul, Sudeste e Leste da Ásia, ou seja, todo um arco que contorna a Rússia, e que a segurança dos Estados Unidos dependeria da possibilidade que os Estados Unidos teria de intervir nessa região, criando uma hegemonia direta ou indireta. Então, os Estados Unidos necessariamente deveria ter sua hegemonia sobre essa região, mas o Spikeman entendia que isso era impossível. Então, ele entendia que a principal forma de exercer sua hegemonia na região seria, quando possível, estabelecer uma territorialidade direta sobre alguns países, como foi o caso, por exemplo, da invasão do Afeganistão, da invasão do Iraque, da invasão da Síria, da guerra da Ucrânia agora, ou não podendo ter essa territorialidade, essa territorialização do seu poder diretamente, que fosse possível, de alguma forma, intervir de maneira a colocar governos hegemônicos, governos que atuam ao lado dos Estados Unidos. Na impossibilidade de governos que apoiem os Estados Unidos, seria necessário provocar o caos nessa região, ou seja, torná-la incontrolável. Se também se perdesse a possibilidade de tornar essa região incontrolável, o Spikeman apertava o botão de emergência e acionava o plano de controle latino-americano. Voltava à teoria do Marran, ou seja, na impossibilidade de termos a possibilidade de criar o caos nessa região, que é a nossa última barreira de defesa. Nós, pelo menos, então, temos que atuar agora no sentido de uma grande desestabilização do continente americano. É o último muro de contenção contra inimigos externos para o pensamento geopolítico de Spike. É claro que nisso há uma grande influência de do geopolítico nazista Karl Schoeffer, que pensava o sistema de pan-região. Então, Karl Schoeffer ele dividiu o mundo em quatro grandes zonas de influência, com seus respectivos espaços vital, né, seus respectivos espaços vitais. Uma teoria que ele pega do Ratzel, deturpa um pouco essa teoria, do Lebensraum, né? E a partir de um viés, né, de uma modificação até mesmo da teoria malthusiana, ele propõe a ideia de que o crescimento alemão depende de um crescimento exponencial do espaço. A gente lembrar lá o Thomas Malthus, o seu estudo sobre os princípios de população do final do século XVIII, ele propunha justamente que a população crescia numa tendência maior do que os recursos e, enfim, logicamente, isso conduziria a um estado apocalíptico e colocaria barreiras naturais a esse desenvolvimento populacional, o que justificou muitas políticas racistas, né, em diversos momentos na história da humanidade, e justificou a morte da população mais pobre. É claro que o Krauthal-Schuffer, ele pega essa ideia e ele meio de alguma forma coloca agora essa questão malthusiana em relação ao espaço, né? Então, se uma população, na medida que cresce, demanda mais recursos, se esses recursos são limitados nos limites de um território, de um país, qual que é a solução? Não é deixar a população ser controlada pelos fatores naturais, mas você expandir esse espaço para aumentar a disponibilidade de recursos. Como alguns países eram mais desenvolvidos do que outros, segundo a visão do Rolchofer, e tenderiam a ser os grandes agentes hegemônicos dessas chamadas pan-regiões, o Rolchofer então vai entender é, que existiam quatro países com suas respectivas pan-regiões, que seriam seus espaços vitais. Os Estados Unidos teria o continente americano, a Alemanha, o continente europeu e africano, a Rússia já considerava como um território dotado dessas capacidades, potencialidades de recursos, e o outro seria o Japão, né? Interessante que na época do pensamento do Rolchofer, a China não aparecia como um agente político tão significativo. Então vejam só, isso influenciou muito a geopolítica estadunidense, que vai adotar esse conceito. E particularmente no pensamento de Nicholas Spikeman, vai pensar que essa pan-região é a última barreira de defesa. E se ela for derrotada, os Estados Unidos aí sim estará num gravíssimo perigo. Quando aciona esse plano da hegemonia sobre o continente americano, os Estados Unidos já está num perigo extremo.
que é a última barreira. Mas na ausência desse plano, aí sim, as coisas estão apocalípticas no cenário geopolítico americano. Então, são alguns autores que nós podemos mobilizar para pensar um pouco a geopolítica americana. Alfred Marham, com a escola do isolacionismo, Nicholas Spikeman, escola do intervencionismo, influenciado pelo Halford Mackinder e pelo Karl Rockefeller. Então, são pontos geopolíticos para a gente considerar, porque eles influenciam a maneira dos Estados Unidos atuar no mundo. Agora, vejam só, é claro que a inteligência geopolítica americana, eu não vou nem chamar de inteligência geopolítica, porque muitas vezes ela nem existe, mas uma inteligência, até certo ponto, militar, é guiada por esses princípios, mas e por outros mais. Né? Dizer que é só por esses autores é um reducionismo enorme. Uma análise da geopolítica americana teria que considerar outros fatores, como, por exemplo, os grupos neoconservadores, sua influência no Partido Republicano, principalmente a partir dos anos 90 do século XX, quando você tem ali a Guerra do Golfo e tem o fim da União Soviética, esses partidos ganham muita influência, já antes, na verdade, no governo Ronald Reagan, ao longo dos anos 80. Então, é uma mescla de muitas coisas. E muitas vezes esses autores, é claro, são tomados de maneira enfadonha, por noções simplistas. E é claro que não de uma maneira coordenada, porque a geopolítica americana, ela é feita de diferentes grupos, né, que disputam essa hegemonia do poder estadunidense. Não é um bloco monolítico, é um bloco em disputa, de diferentes interesses da indústria militar, do lobby do petróleo, é, de outras pautas também mais liberais e por aí vai. Da CIA, dos diferentes setores no interior do exército. Então, apesar de serem grandes guias, que de certa forma orientam esse pensamento, é, de fato não há uma centralidade nessa tomada de decisão, apesar de que são influências importantes para a gente entender esse cenário. Então, acho essa contextualização inicial muito importante porque ela nos convida a interpretar um pouco essas ações segundo uma teoria. Isso já nos basta nos limites desse vídeo, né? Então vamos começar a entrar no caso da Venezuela propriamente dita. É importante notarmos que é, o atual conflito com a Venezuela tem sido em grande parte motivado, justamente aí mobilizando um pouco o Spikeman, pela derrota dos Estados Unidos ao longo do que eles chamam de, é, vamos dizer assim, desse arco eurasiático que eles chamam de Himmland. No meu primeiro livro sobre o Afeganistão, eu mobilizo um conceito para que a gente pense isso, né? É, eu tendo a pensar essa questão do Himmland a partir da questão das energias em jogo, né? Então, a gente poderia, de alguma forma, entender essas disputas pela quantidade de energia disponibilizada. Os Estados Unidos perde a quantidade de energia geopolítica que eles têm de intervenção nessa região, porque outras energias surgem colocando em xeque o seu poder hegemônico. E vejam só, a gente pode pegar aí na história recente do século XX grandes exemplos de como os Estados Unidos perderam amplamente seu controle sobre o Himmland. A gente pode citar, por exemplo, a derrota no Afeganistão em 2021. O professor Vladimir Safatli, né? Ele disse que a gente poderia dizer que o século XXI começou com a Primavera Árabe, 2010, 2011, né? Mas eu acho uma visão meio leiga do ponto de vista geopolítico. Eu entendo que ele está querendo colocar o fato de que tiveram movimentos que eclodiram no momento importantes, mas eu acho aí numa análise que é fraca, porque, em certo sentido, a Primavera Árabe não representou nada. Eu acho que é uma coisa meio assim, romântica, que muitos têm, inclusive, por exemplo, com a Revolução, chamada Revolução de 68, né, na França, na Europa, que não representou nada. Para mim não representou nada. Foi um movimento político muito bonito, interessante, mas qual o impacto significativo? Nenhum. E a gente, quando vê a Primavera Árabe, a gente sabe que, no fundo, ela foi uma disputa de hegemonia, direta ou indireta, dos Estados Unidos e, mais diretamente, da Arábia Saudita com o Irã. Então, a gente esquece que esses atores hegemônicos estiveram por trás de grande parte dos acontecimentos, apesar de que teve, sim, um movimento popular. Mas eu diria que a história do século XXI, como ruptura em relação à história do século XX, o fundamental, o mais importante é pensar a derrota americana no Afeganistão.
Por isso que me propus escrever um livro de 452 páginas sobre o Afeganistão, que na verdade é mais um livro que fala mais sobre a geopolítica americana do que propriamente do Afeganistão, né? Porque o meu interesse é, através do Afeganistão, entender os Estados Unidos e o tabuleiro de xadrez geopolítico mundial, porque ali começa o século XXI. Porque aquilo que foi dito, que nos foi transmitido como a hegemonia americana, nova ordem mundial a partir dos anos 90, a derrota no Afeganistão é o sepulcramento simbólico, o enterro simbólico dessa hegemonia dos Estados Unidos. Porque ele nos convida à reflexão de que, olha, o terrorismo ganhou. O terrorismo ganhou a guerra. E como o terrorismo ganhou a guerra, quais são as implicações? Quer dizer, a gente vê que aquela ideia do Afeganistão como cemitério de impérios faz muito sentido também, mas a gente vê, a partir do Afeganistão, uma decrescente importância geopolítica dos Estados Unidos ao longo do Himmler. O que fica muito claro agora com a perda da guerra contra o Irã. Foi uma derrota. É mais um ataque, uma perda da hegemonia americana no Himmler. E aí os Estados Unidos começam a mostrar os seus dentes, suas garras, né? Quer dizer, na ausência de um poder positivo de dominação, uma dominação, vamos dizer, positiva, que seja pela identificação com o poder, eles passam uma dominação negativa. Ou seja, isso antes de tudo, não, significa a erosão do Império Americano. A erosão desse império. A partir do momento que o império precisa mostrar suas garras, é porque ele não consegue mais controlar pelos meios pacíficos o seu império. Necessariamente precisa, então, recorrer ao poder das armas. Então, eu acho isso muito importante para a nossa análise, entender como os Estados Unidos vêm sofrendo derrotas significativas. Eu já vou chegar no caso da Venezuela, porque ela está dentro dessa dimensão. E é claro que os Estados Unidos perdeu a guerra contra o Irã, é algo que a gente não. Pelo menos essas análises não são feitas na mídia ocidental. E o que a gente tem, por fim, é uma sensação de que os Estados Unidos teria vencido a guerra. Mas vejam só, por que que os Estados Unidos perde a guerra contra o Irã? Primeiro que os ataques com os bombardeiros não funcionam. Em grande parte, apesar de atingir os alvos principais, os Estados Unidos não conseguem enfraquecer significativamente o Irã. Eles não tinham, diferente do que foi dito na mídia ocidental, tanto Israel quanto os Estados Unidos não tinham controle aéreo do espaço do Irã. E o Irã teve um poder de resposta que foi muito além do que aquele que foi imaginado por Israel. Israel não imaginava que eles conseguiriam vencer tantas vezes a sua barreira, o domo de ferro. E, logicamente, quando a gente faz uma análise desse conflito e a gente coloca em números, a gente fazendo uma análise geopolítica do poder entre os dois países, apesar de Israel ser de fato uma potência nuclear e o Irã não ser, é interessante o caso da ideia de projeto nuclear do Irã, porque quem financiou inicialmente um projeto nuclear no Irã oficialmente foi os Estados Unidos, durante o governo Reza Pahlavi, né? Foi os Estados Unidos que começou o projeto nuclear do Irã. Mas enfim, eu já discuti isso em outros vídeos. Então, quando a gente compara friamente o território, a população, as armas, e a gente sabe que o Irã recebia apoio militar estratégico da Rússia, a gente percebe que o que os Estados Unidos fez com aquele acordo de retirada de Israel da guerra foi um acordo às pressas, que foi resultado de um cálculo geopolítico que previa, olha, a gente vai ficar numa situação complicada se seguir aqui. Porque se o Irã realmente decide, como foi aprovado na época, o fechamento do parlamento, o fechamento do Estreito de Hormuz pelo parlamento iraniano, os Estados Unidos entrava em uma situação complicada, tá? E tudo isso é relevante para a nossa discussão, porque o que nós vemos hoje é que os Estados Unidos, junto ao bloco ocidental, a OTAN, perde grande parte da sua influência sobre o controle de zonas estratégicas. O BRICS, na medida em que incorpora certos atores geopolíticos, aumenta seu controle sobre regiões de comércio e de energia muito importante. Então, o BRICS, quando a gente olha o mapa, fica muito claro que o BRICS, na verdade, ele está incorporando regiões estratégicas do ponto de vista de rotas comerciais e energéticas. É o caso do Mar Vermelho como rota comercial, porque tem a inclusão da Etiópia. A China tem uma base militar, a única base militar chinesa no mundo, fora da China, no Djibouti, bem na saída do Mar Vermelho. O Iêmen, associado ao Irã, que é membro do BRICS, fazem um controle dessa principal rota de comércio
E a gente viu como isso pode atingir significativamente o poder americano pela atuação do grupo Houthis. Os Houthis bombardeando os navios que passam ao longo do Mar Vermelho mostraram que, olha, uma região que, pela influência do BRICS e pela incapacidade dos americanos em, de alguma forma, tomarem controle, acaba sendo uma região que impõe um limite às ações do imperialismo americano. Então, esse é um exemplo de rota comercial, mas o que interessa aqui é falar da energética. É o Golfo Pérsico, segunda maior região produtora de petróleo do mundo e primeira região em produção de gás natural. Por outro lado, região onde tem o maior comércio mundial de petróleo. Bom, a respeito do BRICS, a gente já vê que o Irã, ao entrar para o BRICS, reforça a influência do grupo na região, e o Emirados Árabes, na medida em que entrou para o BRICS, também. A Arábia Saudita, que foi convidada, foi o único país a ter rejeitado a entrada, e nesse sentido não participa dessa disputa geopolítica. Então, vejam só, há uma geopolítica energética muito importante. E os Estados Unidos sabe que perde a hegemonia sobre o controle do Golfo Pérsico na medida em que for derrotado nesse próprio conflito com o Irã. Então, agora os Estados Unidos ativa aquele botão vermelho que eu falei do Spikeman, né? Dizendo, olha, a Himmland a gente não tem conseguido controlar. Não consegue mesmo, né? A gente não tem mais o controle pleno sobre o Afeganistão, que era muito importante. Por que que o Afeganistão era uma peça-chave, né, para a geopolítica mundial? Porque ele era uma possibilidade de uma base de desestabilização do poder russo, através da desestabilização da Ásia Central, e também era uma rota comercial e energética importante, porque a grande estratégia dos Estados Unidos no Afeganistão era, por via de gasodutos, extrair gás natural do Mar Cáspio, levar até o Oceano Índico e redistribuir para a Europa. Então, os Estados Unidos perde sua geopolítica energética em relação ao gás natural e perde em relação ao petróleo na medida em que vê que o seu controle sobre o Golfo Pérsico vai depender de mais de uma cooperação diplomática do que necessariamente um conflito, que seria muito desgastante para o poder americano. Eles venceriam? Provavelmente contra o Irã, mas seria uma guerra muito desgastante e ainda colocando em risco uma possível derrota, né? Porque quando os primeiros analistas pensaram o caso do Afeganistão, muitos disseram, não, o Afeganistão não tem chance, e venceu. A geomorfologia iraniana é muito parecida com a do Afeganistão, e um dos fatores de derrota dos Estados Unidos no Afeganistão foi a geomorfologia, foi o relevo afegão, muito acidentado, uma guerra de guerrilhas intermináveis com diferentes grupos que os Estados Unidos não tinham inteligência nenhuma para combater. Não seria uma guerra fácil, né? Existe um cálculo da derrota da guerra dos Estados Unidos contra o Irã. Então, o Spikeman traz um pouco essa noção do botão vermelho. Olha, agora perdemos amplamente o nosso controle sobre grande parte do Rhineland. A gente já foi derrotado na Ucrânia, já está muito clara a derrota dos Estados Unidos na Ucrânia. Então, já fomos derrotados na Ucrânia, fomos derrotados contra o Irã, perdemos o Afeganistão. Taiwan também não tem paralelos para uma vitória contra a China, também é muito difícil. Então, esse botão vermelho é apertado agora. E quando ele é apertado, aumenta o cerco geopolítico contra o continente americano. E é aí que entra o caso da Venezuela. Então, a Venezuela está no meio desse jogo imbrincado e, é claro, a Venezuela então vira essa peça central. Os Estados Unidos precisa de manter o controle sobre a Venezuela, porque ali é a maior reserva de petróleo conhecida do mundo, né? A descoberta, o que atenuou um pouco o conflito, que já deveria ter ocorrido anos atrás, porque durante o governo Bolsonaro, tropas foram mobilizadas, tropas brasileiras em Roraima, e havia uma expectativa de um conflito, uma guerra contra a Venezuela, que incluiria Brasil, Colômbia e Estados Unidos. Foram mobilizadas tropas em Roraima, foram mobilizadas tropas na fronteira colombiana, e foi feito um cerco naval dos Estados Unidos. A presença de militares russos desestimulou muito o conflito, assim como todo o seu arsenal militar, mas um fator que foi determinante para temporariamente diminuir as tensões na região foi certamente a descoberta de uma grande reserva de petróleo na Guiana ao longo, né, em 2021, o que também reforçou também as tentativas venezuelanas de reivindicação do Essequibo, aquela região entre Venezuela e Guiana, que é historicamente reivindicada pela Venezuela por conta de um tratado com a Inglaterra. Região que teria recursos importantes e aumentaria o controle venezuelano sobre as reservas de petróleo. A guerra, apesar de ter sido votada favoravelmente no Congresso venezuelano, e aí nem entrando na questão é democracia ou não, porque eu não quero abordar isso nesse vídeo,
Não foi para frente porque os Estados Unidos também interviu na Guiana, mandou suas tropas e a Venezuela também se sentiu desmotivada a iniciar um conflito. Então, o que parcialmente diminuiu as tensões foi, de fato, o acesso estadunidense a essas reservas da Guiana. Esse acesso permitiu, dessa forma, que os Estados Unidos conseguissem um acesso a uma reserva de petróleo muito maior. E nesse sentido, as coisas se acalmaram. Quer dizer, a gente tem mais petróleo. Mas é claro que a sede de petróleo estadunidense é insaciável. E na medida em que eles perdem o Golfo Pérsico, isso fica mais evidente, eles não podem se contentar apenas com a Guiana. E aí aumenta o seu cerco contra a Venezuela. Então, o que a gente assistiu hoje, com os Estados Unidos enviando navios, seus encoraçados, para o Mar do Caribe, cercando a Venezuela, né? A gente viu os Estados Unidos publicando um vídeo em que bombardeia um barco venezuelano. Vídeo esse que os Estados Unidos afirma que, na verdade, era um barco com narcotraficantes que foi derrubado, né? O governo da Venezuela responde dizendo que aquilo foi um vídeo feito com inteligência artificial e que, na verdade, os Estados Unidos mente. E a gente viu hoje também saindo aí, hoje, estou falando com vocês, dia 5/9. Esse vídeo vai vir um pouco depois, bem depois, né? Mas a gente assiste aí a Venezuela hoje fez a gravação, a partir de alguns caças venezuelanos, a gravação dos navios nos mares do Caribe, navios americanos, estadunidenses. O conflito aumenta, as tensões aumentam, são resultado desse jogo de energias, né? Por isso que eu gosto muito de utilizar essa teoria das energias. Até um pouco falar de entropia, talvez fosse interessante, um sistema que tende a ficar caótico, né? Mas no sentido de que os Estados Unidos têm um conjunto de energias que ele pode depositar onde ele quer no mundo. Se ele não pode mais depositar no Highland, ele tampa o buraco aqui, essa energia vaza por outro buraco. Ou seja, esse sistema depende da aplicação dessas energias em algum lugar. Como eles não conseguem mais essa aplicação ao longo da Highland, porque, mais uma vez, Ucrânia é derrotada, derrota no Afeganistão, derrota no Irã, eles recorrem agora a jogar essas energias aqui na América do Sul, contra a Venezuela. A Venezuela, que, na verdade, é um país que sofre a chamada maldição dos recursos naturais. É interessante com a geografia, né? A geografia tem um grande problema com a questão dos recursos naturais, né? Um grande fetichismo com isso, né? Essa maldição dos recursos naturais é uma maldição do capitalismo, né? Não é dos recursos naturais, não, né? Mas tá bom. Serve para a gente pensar aqui, né? É uma economia altamente dependente do petróleo, com pouca diversificação industrial, que apostou suas fichas no petróleo, e na medida que os Estados Unidos aumenta seu cerco e as sanções, o país fica ingovernável de fato, né? Porque depende dessa economia fragilizada. Uma questão importante foi que a guerra dos Estados Unidos no Golfo Pérsico favoreceu a economia venezuelana, porque sendo uma economia que depende do petróleo, é uma economia que vai, por conta do conflito, a valorização do petróleo melhora os indicadores venezuelanos, né, que dependem da produção dessa matéria-prima, né? Então, os Estados Unidos busca cercar a Venezuela para impor agora seu poder como última barreira ao longo da América, que tem que ser controlada. O Spikeman chega a dizer, na impossibilidade de controlar o mundo, a América tem que ser destruída. É quase ao pé da letra que ele fala isso, né? Está no livro Estados Unidos frente ao mundo, né? Não está no Geografia da Paz, que é o mais famoso dele. Então, essa é a questão. É assim que a gente tem que entender a situação da Venezuela em relação à geopolítica mundial. E agora é claro que entra uma questão também. Será que haveria nessa intenção também uma desestabilização do governo Lula? Não acho que seja o foco central da ação do imperialismo americano, mas acho que é um foco secundário importante a ser considerado, né? Da mesma forma que conquistar o Afeganistão, representar para os Estados Unidos a possibilidade de desestabilizar a Rússia por meio da desestabilização da Ásia Central, como numa peça de dominó, que você atinge um país e vai atingindo outro, o fato de que a Venezuela faz fronteira com o Brasil dá um poder de intervenção muito maior dos Estados Unidos contra o governo Lula. Hoje, o governo Lula é o maior inimigo dos Estados Unidos na América. Não há discussão a respeito disso. É o maior inimigo porque o Lula representa esse líder da maior economia latino-americana, do país que conduz uma liderança cultural, uma liderança pan-americana muito importante. E a desestabilização do governo Lula é central para que os Estados Unidos, portanto, aí vem as taxações do Trump, os ataques do Trump, a defesa do Bolsonaro, que é um capanga.
dos Estados Unidos, aqui no Brasil, né? Então, haveria uma ideia de indiretamente também desestabilizar o Brasil fazendo esse ataque contra a Venezuela. Acho uma ideia que a gente tem que considerar, né? Como o governo brasileiro é peça-chave e como seria um fim último nesses planos estratégicos, né? Desestabilizando a Venezuela, a desestabilização do Brasil se torna também um aspecto, muito um alvo, vamos dizer assim, facilitado. Então é isso, pessoal. Não vou entrar nas particularidades do Brasil, porque isso demandaria uma análise mais rigorosa, que eu já fiz, inclusive, em outros vídeos. Mas hoje a minha ideia não foi nem especificamente falar das questões profundas que envolvem a política venezuelana, mas contextualizar isso em relação ao tabuleiro de xadrez mundial, para que a gente entenda melhor o que vem ocorrendo, né? É claro que a Venezuela, existem uma série de questões, né? Como a Venezuela também representa para os Estados Unidos uma ameaça ideológica, pelo bolivarianismo, né? O bolivarianismo que retoma as noções de Bolívar sobre um mundo hispano-americano unido e que reverbera negativamente na hegemonia americana, a hegemonia geopolítica e ideológica, que puxou muitos países, né, para a esfera do Chávez e com Maduro com mais complicações. Então, o caso da Venezuela deve ser pensado também nesse sentido, como também se trata de um embate ideológico fundamental para os Estados Unidos. Então, portanto, dominar a Venezuela seria exercer a sua hegemonia ampla, inclusive no sentido ideológico. É uma peça de xadrez que se torna um inimigo não só porque tem grande controle da maior reserva de petróleo do mundo, que está na Venezuela, mas também porque é um inimigo ideológico muito forte. E é claro que a geopolítica tende a se transformar na medida em que novos recursos, novas bacias petrolíferas podem surgir. Hoje tem, né, surgiu aí em alguns estudos recentes que talvez uma na Namíbia pudesse substituir a Venezuela como a maior reserva petrolífera do mundo. E há também a discussão sobre na Antártida uma reserva de petróleo que seria maior do que essa na Venezuela. Então a geopolítica muda, né? O capital valoriza de maneira diferencial essas matérias-primas que impactam uma valorização diferencial desses espaços. Vamos lembrar que a margem equatorial, produção de petróleo venezuelana, passa também pelo Brasil e que o Brasil pretende iniciar essa exploração a partir do estado do Amapá e Pará nos tempos mais próximos aí, né? Então ela fica mais ou menos uns 300 a 500 metros, 300 a 500 quilômetros da fronteira. Então é claro que o Brasil, no meio dessa disputa, vira um alvo também na medida em que controla essa margem petrolífera, né? Ter petróleo pode ser bom para o desenvolvimento nacional, mas ao mesmo tempo é uma maldição no sentido de que atrai as ações dessas economias e potências estrangeiras. É isso, pessoal. Comentários, questões para debate, deixem aí e até uma próxima.